Fundar este hospital foi um desafio enorme na fase da vida em que eu estava, casada há pouco tempo, com filhos pequenos, e ainda por cima fui convidada eu e o meu marido para a fundação, com outros colegas, mas para a fundação deste hospital. Foi um desafio enorme, mas extremamente gratificante. Começámos do zero, quando cá chegámos só havia mesmo paredes, nem sequer material havia, não havia camas, não havia nenhuma espécie de material médico, e foi começar, portanto eu posso dizer que começámos mesmo do zero a construir, não só a pensar nos doentes, mas também na escolha de materiais, no meu caso relacionados com a nefrologia, e noutros casos com a cardiologia e com as outras especialidades que o hospital depois teve. As figuras marcantes foram, sem dúvida, a comissão instaladora, que era constituída pelo professor Machado Macedo, a enfermeira Basílio, o professor Jacinto Simões, que era o meu diretor e foi quem me convidou, quem me trouxe ao Hospital dos Capuchos para este hospital, e o Dr. Gomes Rosa, diretor da cirurgia geral. Foram as pessoas que marcaram mais, não só pelo seu saber, como pela sua visão, como pelas suas características humanísticas, portanto, pela cultura que eles trouxeram. Cada um veio do seu hospital, o professor Jacinto Simões dos Capuchos, o professor Machado Macedo veio de Santa Marta, a enfermeira Basílio veio de Santa Maria, o Dr. Gomes Rosa veio de, penso que do Curri Cabral. Portanto, vieram de locais diferentes, mas tinham todos uma cultura e uma visão muito semelhante, que eu acho que fez muita diferença neste hospital. O professor Machado Macedo foi sempre uma figura especial, quer do ponto de vista de conhecimento médico, know-how, quer da cultura em geral, quer da sua postura perante os colegas, perante a equipa toda. Era uma pessoa que ensinava, que deixou escola, que cativava e que era extremamente agradável nessa altura em que havia um distanciamento muito grande entre os jovens médicos e os diretores de serviço. Com ele não sentia esse distanciamento. Nessa altura em Portugal, grande parte dos doentes, havia muitos poucos locais que faziam, por exemplo, hemodiálise e que faziam cirurgias cardíacas. E grande parte dos portugueses iam, nomeadamente da parte cardíaca, iam mais para a Inglaterra, onde eram operados e o Estado pagava, e da parte da diálise iam essencialmente para Badajoz e para Barcelona. Lembro que isso significava, quem faz diálise tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana, significava que esses portugueses iam viver para lá, e muitas vezes tinham que ir com a sua família, com a mulher ou com o marido, portanto, para não estarem sozinhos, e era o Estado português que pagava todos esses tratamentos. Portanto, o abrir o hospital foi pensando trazer esses doentes, estes portugueses que estavam no estrangeiro e que passavam a ser tratados com qualidade em Portugal. Os pontos altos deste hospital, eu direi que tem sido sempre, cada ano há um ponto alto, porque este hospital teve sempre a capacidade de estar sempre à frente e de ir buscar todas as tecnologias mais modernas e lutar por continuar sempre à frente. Nós, na área da nefrologia, onde eu trabalhava, iniciámos, por exemplo, a diálise peritoneal em Portugal. Havia uma criança de 5 anos que precisava de fazer uma diálise e não era possível fazer-lhe hemodiálise, e foi proposto diálise peritoneal. Não se fazia em Portugal. O professor Jacinto Simões achou que tínhamos que, aliás, como sempre, ele era um visionário, cada vez que havia qualquer coisa diferente ele queria agarrar, e na prática falou com a doutora João Paes e comigo, e foi a doutora João Paes e comigo ainda como interna que fizemos a equipa que iniciámos a diálise peritoneal em Portugal, com a Sandra. O primeiro transplante cardíaco foi o professor Queiroz e Melo, que o fez tanto com uma senhora chamada Eva, que iniciámos aqui fez 39 anos agora. Portanto, também foi uma inovação, mas
Este hospital é mais conhecido pela parte cardíaca e pela parte nefrológica, mas tínhamos na altura dois serviços que se pode dizer de apoio, mas extremamente importantes, dois serviços clínicos. Depois havia os serviços técnicos dos meios auxiliares de diagnóstico. Esses dois serviços clínicos eram a cirurgia geral e a medicina interna. Qualquer deles também se diferenciavam e davam apoio e tinham grandes profissionais que nos apoiavam na parte nefrológica, na parte dos doentes cardíacos. Portanto, posso salientar o Dr. António Pina, mas posso ser injusta, o Dr. Humberto Messias, o Dr. Gomes Rosa, que já falei há pouco, mas posso falar também no Dr. Torrinho, no Dr. Rosado da Fonseca. Portanto, há muitos médicos, muitos cirurgiões e depois internistas que nos apoiavam continuamente, e fazíamos uma equipa não só, era mais focado, como eu disse, para a nefrologia e cardiologia e cirurgia. Quando digo cardiologia e cirurgia cardíaca, mas precisávamos deles e sem eles também não conseguíamos avançar. O meu desejo em relação ao Hospital de Santa Cruz, que eu sei que do ponto de vista técnico e da qualidade de tratamento dos doentes vai ser sempre um hospital de ponta, isso eu não tenho dúvida. O que eu quero que se mantenham é as qualidades humanas em relação aos doentes. É que a equipa, o que a enfermeira Basílio nos ensinou, com o resto da comissão instaladora, nos ensinou que é a parte humana, isso é que eu queria que se mantivesse, não queria que essa parte se perdesse.